O dia 2 de novembro passou a ser conhecido como Dia de Finados, porque essa data foi escolhida para as pessoas relembrarem e homenagearem os seus entes queridos que já partiram, que já morreram. E nós gostaríamos de, nessa data de hoje, verificar o que a Bíblia diz sobre a morte. Refletir, pensar no que é a morte da perspectiva bíblica, de acordo com a revelação de Deus. Em primeiro lugar, queremos destacar que a morte é inevitável. Em Hebreus, capítulo 9, verso 27, está escrito: E aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Aos homens está ordenado morrerem. A morte, então, é inevitável. Esta morte se tornou inevitável por causa do pecado humano. Quando Deus criou o ser humano, criou todas as coisas, Ele criou para a vida. E Ele é esta vida. Quando as pessoas se voltaram contra Deus, se revoltaram contra Ele, não quiseram se submeter ao seu domínio, elas escolheram a morte. No livro de Romanos, nós lemos o apóstolo Paulo mencionando esta verdade, de que, através do pecado humano, Romanos capítulo 5, através do pecado humano, verso 12 diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte é inevitável por causa do nosso pecado. Pecar é ficar contra Deus, e Deus é a vida. Pecar é não escolher Deus e sua vontade. E como Deus é a vida, não escolher Deus significa escolher a morte. Assim, passamos a estar debaixo do domínio da morte, porque rejeitamos a vida. Talvez você diga: não, mas ninguém escolheu a morte. Sim, a escolha não foi uma escolha pela morte, foi uma rejeição da vida. A questão é que quando se rejeita a vida, a opção que fica é a morte, não há uma terceira opção. É como alguém que, ao entrar numa sala, decide não ligar a luz. Ela rejeita a luz. Ela não quer ficar no escuro. Mas ao rejeitar a luz, inevitavelmente, ela ficará no escuro. É a mesma coisa. Ninguém quer a morte. Mas rejeitamos Deus, que é a vida. E ao rejeitarmos Deus, que é a vida, só nos sobrou a morte. Mas um segundo destaque é que esta morte é diária. De fato, a morte não acontece de repente. Ela culmina num momento em que a alma se separa do corpo. O ânimo deixa a parte do nosso corpo, deixa a parte material. E aí o corpo fica sem vida. Mas isso é o cúmulo, o clímax de um processo que está acontecendo diariamente.
O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios 4, 11 e 12, ele diz: porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus todos os dias. A morte está operando em nós através de um processo de corrupção. Dia a dia nós estamos morrendo. Talvez você pergunte, quando alguém começou a morrer? No dia que nasceu. Cada dia que a gente vive é um dia que a gente morre. É um dia que a gente se aproxima da nossa morte. A morte é inevitável e a cada momento, a cada dia, o nosso corpo vai perecendo, vai se corrompendo, vai se desgastando e nós morremos. A Bíblia também fala da morte como uma partida, como ir embora numa viagem. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 15, ele diz o seguinte: de minha parte eu vou me esforçar diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ele fala da morte como um ir embora, um partir, um deixar esta existência e ir para outro lugar, e ir para outra existência. As pessoas que morreram não deixaram de existir. Elas mudaram a dimensão da sua existência. Elas foram existir em outro lugar. Elas deixaram de existir nessa dimensão, nesta realidade que nós chamamos vida, e partiram para outro lugar. Esta mesma imagem é utilizada pelo apóstolo Paulo na segunda carta que escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O tempo para eu partir, o tempo para ir embora chegou. Eu estou de partida. Paulo está dizendo. A mesma palavra, inclusive, ele usou lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 23, quando ele diz que ele estava com uma dupla vontade. De um lado, ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo, e que ele chama isso de incomparavelmente melhor. Mas, por outro lado, ele queria continuar para servir a Cristo junto àqueles irmãos de Filipos. Mas ele diz, eu tenho o desejo de partir, de fazer esta viagem. A ideia aqui é de um barco estacionado no porto, e que quando a morte chega, o barco levanta a âncora e parte nesta viagem. E para onde se parte nesta viagem? Para onde se vai? Se é uma partida, se é um ir embora, para que lugar se vai? A Bíblia menciona 2 lugares. Numa história contada pelo Senhor Jesus Cristo, narrada pelo evangelista Lucas, no capítulo 16, Lucas 16, uma história que ficou conhecida como o rico e Lázaro, ou o rico e o mendigo. É dito, então, que o mendigo, chamado Lázaro, morreu, Lucas 16, 22. E foi levado pelos anjos para a presença de Abraão. Morreu também o rico.
e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro perto dele. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ao contar esta história, Jesus nos fala de 2 lugares para onde as pessoas vão depois da morte. Lázaro foi levado pelos anjos para a presença de Abraão. Então, alguns, quando morrem, viajam, guiado pelos anjos, levado pelos anjos para a presença de Deus. O apóstolo Paulo já mencionou isso naquele texto que lemos: partir e estar com Cristo. Jesus fez esta promessa ao ladrão que se arrependeu no momento em que morria ali ao seu lado na cruz. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Estevão, quando estava sendo apedrejado, levantou os olhos e viu os céus abertos e o Filho do Homem, isto é, Jesus, em pé à direita de Deus para recebê-lo. E no livro de Apocalipse, João vê as almas dos que haviam sido mortos por causa de Jesus debaixo do altar de Deus. Vários textos das Escrituras confirmam isso que Jesus afirma aqui sobre Lázaro, que pessoas que seguem a Cristo, quando morrem, vão para junto de Cristo, vão para o céu, na presença de Deus. Já o rico foi sepultado e daí para o inferno, um lugar de tormentos. E de lá ele pôde avistar Lázaro perto de Abraão. E ele clamou. E ele pediu então que pai Abraão tivesse misericórdia dele e que enviasse Lázaro para que pelo menos molhasse a ponta do dedo e pudesse, no mínimo, lhe refrescar a língua, porque ele estava em tormentos. E Abraão lhe responde: olha, todos os bens que você almejou, você já recebeu. E nestas palavras de Abraão, fica claro que a escolha do lugar para onde vamos depois da morte é feita através das escolhas que fazemos na vida. No caso, este homem tinha escolhido como bens, como valores para a sua vida, apenas as coisas daqui. Ele não havia se preocupado com bens além desta vida, com bens depois da morte, não. Os teus bens, Abraão lhe diz, você recebeu em tua vida. Você quis apenas os bens desta vida, os bens deste mundo. Não houve uma preocupação com a eternidade, com os bens depois desta vida. Então você não tem mais o que receber,
Porque tudo que você escolheu receber, você já recebeu em vida. As escolhas daquele homem haviam sido escolhas pensando apenas nesta vida, pensando apenas neste mundo. De modo que quando ele morreu, não tinha nada guardado de bem lá do outro lado para ele. Ele não escolheu a vida. Ele não escolheu Deus. Ele não escolheu viver para Deus. E ao morrer, foi para longe de Deus. Mas algo que Abraão também lhe diz é que depois da morte, não tem mais como mudar de lugar. Há um grande abismo entre os que estão com Deus e os que não estão. De modo que nem quem está longe de Deus pode se mudar para perto de Deus, e nem quem está perto de Deus pode se mudar para longe de Deus. Há um grande abismo. Morrer é mudar-se de lugar. Morrer é viajar. Uma viagem que todos nós faremos porque pecamos. E nós ou iremos para perto de Deus, ou iremos para longe de Deus. Isso vai depender do que nós escolhemos aqui. Escolhemos a vida, que é seguir a Jesus Cristo, conforme ele mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 11, quando falou com Marta, que tinha tido seu irmão falecido. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aquele que segue a Cristo, segue a ressurreição. Aquele que segue a Cristo, segue a vitória sobre a morte. Jesus diz, quem crê em mim, mesmo morrendo, vai viver. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Vai viver com Cristo. E isto porque ele venceu a morte. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, versos 17 e 18, ele disse assim para o apóstolo João, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Como se Jesus dissesse, eu tenho a chave que abre as portas da morte. Eu venci a morte. Eu morri, mas venci a morte. De fato, há 3 tipos de morte. Há a morte física, a morte do corpo. Jesus se referiu a ela no livro de Mateus, no capítulo 10, verso 28, quando ele disse para os seus discípulos, não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Vocês devem temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, há uma morte do corpo. A morte, então, que ocorre quando, como já mencionei, a alma sai do corpo. O ânimo deixa este corpo. O corpo, então, é sepultado e vai ser decomposto dentro do túmulo. Há uma outra morte, a morte espiritual. A morte que nós experimentamos ainda em vida, conforme o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 2,
que estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. É a morte que nós experimentamos na nossa vida de desobediência a Deus, na nossa vida de pecado. Para esta morte, Jesus apresenta a solução. Lá em João capítulo 5, quando falava, ele diz, versos 24 e 25, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus e se submetem a esta palavra, e obedecem a esta palavra e seguem a esta palavra, vencem esta morte espiritual. Mas há uma última morte, a morte eterna, que a Bíblia vai chamar de segunda morte. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, verso 14, João diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Para você escapar da segunda morte, você tem que ter uma segunda vida, tem que nascer de novo. Arrependido dos seus pecados, crer em Cristo e seguir a Cristo. Tendo esta nova vida, você escapa da segunda morte. Mas, se você recusar o arrependimento e a fé em Cristo, recusar seguir Jesus, que é a vida, recusar o novo nascimento, você vai experimentar a segunda morte. Para te livrar da segunda morte, Jesus veio ao mundo e ele morreu. E ele pagou pelos nossos pecados e ressuscitou. E hoje está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós e oferecendo a nós a oportunidade de escaparmos da morte eterna e termos a vida eterna. De modo que, quando o nosso dia chegar aqui, seja uma viagem para um lugar melhor, uma partida para estar na presença de Deus. Amém.